Fala, torcedor do Palmeiras, muito bom dia, ótimo sabadão aí para todos vocês. Vamos acompanhar aqui as últimas informações de Palmeiras, que se prepara aí para esse derby amanhã às 18h30 lá no Allianz Parque, jogo válido aí pelo jogo da ida do campeonato, da final do Campeonato Paulista. Palmeiras que terá mudanças aí na escalação. Deixe sua opinião, deixe o like. Também quero deixar créditos aos canais oficiais aqui abaixo no link da descrição. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Academia de Futebol do Palmeiras, espaço para semana livre, de recuperação e trabalhos, diferente do que aconteceu com o rival. O que pode parecer uma vantagem para o Palmeiras contra o Corinthians na final do Campeonato Paulista, se torna também uma responsabilidade a mais. Na expectativa para o clássico, o técnico Abel Ferreira sabe que isso conta e muito. Mas a semana não foi perfeita, porque Gustavo Gomes sofreu uma lesão do joelho e não estará disponível para essa sequência final do Campeonato Estadual, que pode levar o Palmeiras ao tetracampeonato inédito na era profissional do Paulistão. Tá certo que o paraguaio nem foi titular na semifinal. Mikael e Murilo, aliás, Mikael tem ido muito bem, formaram a dupla de zaga. De resto, sem muitas novidades. O Palmeiras deve repetir a escalação que enfrentou o São Paulo na última decisão semifinal. A dúvida principal é se Flaco Lopes retoma a vaga no ataque ou Vitor Roque mais uma vez vai iniciar entre os 11. Pra gente muda um pouco o nosso cenário de como foi as últimas finais nossas, que todas as vezes a gente decidiu o último jogo em casa. Então o primeiro jogo ele se torna cada vez mais importante, fazer um bom resultado, sabendo da dificuldade que é jogar no campo do adversário, como também é uma grande dificuldade jogar no nosso estádio. E acho que independente de campo, de mando, de primeiro jogo, de um lado ou de outro, é derby, é nervoso, é tenso e acho que vai ser 2 jogos aí desse nível. Na verdade, eu falei que não tinha muita novidade em relação à escalação, mas aqui na Academia de Futebol, a sexta-feira foi sim de boas novas para o Palmeiras, porque depois de uma entrave inicial nos exames médicos, enfim, Lucas Evangelista, meio-campista do Red Bull Bragantino, foi confirmado como reforço do Palmeiras até o final de 2026, com possibilidade de extensão para o vínculo. Para ser sincero, até eu fiquei surpreso com isso. Eu falei que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que eu teria essa proposta de vestir a camisa do Palmeiras, de jogar aqui. Um clube muito vencedor, um clube que está numa constância muito grande há muito tempo. Então, com toda a humildade do mundo, assim, confio muito no meu potencial, no meu trabalho. Eu acho que o trabalho vence tudo, vence o talento. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando. Lucas Evangelista ainda não pode estar em campo nessas decisões do estadual, apesar de estar bem fisicamente, porque jogou pelo Red Bull Bragantino até as quartas de final, quando foi eliminado diante do Santos. Mas vai ficar disponível para o restante da temporada alviverde. Certamente estará nos camarotes do Allianz Parque para acompanhar essa primeira decisão em que o Palmeiras espera seja muito positiva para abrir vantagem e conquistar o tetracampeonato consecutivo do Campeonato Paulista. Vamos lá, André Kfouri, falar de Palmeiras e Corinthians. Favoritismo é do Palmeiras? Eu diria que sim, pequeno. O Palmeiras, nas últimas apresentações, readquiriu aquele status de time mais temido aqui em São Paulo. É o atual tricampeão. Não disputou com regularidade, de maneira linear, este campeonato estadual em 2025 como um tremendo candidato. O Abel chegou a dizer: queremos ganhar o campeonato, mas se não ganharmos, está tudo bem. Então essa é a tranquilidade de alguém que ganhou 3, quer ganhar o 4, mas se não ganhar, por que haveria de ficar se lamentando? O objetivo do Palmeiras para esse calendário não é ganhar o campeonato estadual, ou diria, não é apenas ganhar o campeonato estadual. E o fato de ser uma final nesse derby, disputada por intermédio desse derby, torna tudo muito maior, Isso é bem maior do que um campeonato estadual. Ainda com a perspectiva do Palmeiras. Se vier o 4º troféu, vai acontecer uma coisa que na era profissional do futebol nunca houve. O Palmeiras vai poder contar essa história como protagonista e vai poder dizer que o 4º troféu seguido foi contra o Corinthians. E se o Palmeiras ganhar o campeonato, terá ganhado na casa do Corinthians, terá sido campeão na Neoquímica Arena, porque o segundo jogo é na casa corintiana. Isso também agrega na rivalidade, na importância e no tamanho da história a ser contada, se acontecer. Se o Corinthians for o campeão paulista, o Corinthians vai colocar fim, embora eu ache que título estadual não tira nenhum clube da fila, mas melhora bastante a situação, torna
mais fácil a vida dentro do clube para os jogadores. As crianças que torcem ficam muito felizes, isso é uma parte importante do universo do futebol também, mas terá colocado fim a um período sem conquistas e terá vencido o atual tricampeão, o grande time de São Paulo nos últimos muitos anos, um trabalho absolutamente estabelecido e conquistador, que é o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras. Então isso é muito maior, tanto para um lado quanto para o outro, do que um título estadual. Ele tem o seu rival pela frente, uma possibilidade de ou interromper uma sequência, no caso do Corinthians, ou aumentar para algo inédito, no caso do Palmeiras. É bastante relevante. A arbitragem fica por conta de Rafael Claus e isso gerou um pouco de burburinho, para dizer um termo que talvez não combine com o futebol, que é tão efervescente e apaixonante, do lado do Corinthians. Não gostou da escalação. Primeiro vamos ouvir o Claus sobre apitar uma final do Paulista. É o 53º clássico paulista da minha carreira. Então, eu comecei a apitar clássico em 2011 e, graças a Deus e graças a muita dedicação, eu estou podendo ainda viver esses momentos. Espero, como falaram os professores, que tenhamos um espetáculo desportivo, que seja decidido pelos protagonistas, que são os jogadores, e a gente possa passar desapercebido. Esse é o maior sonho dos árbitros nos jogos, né? É isso que a gente espera dentro do campo de jogo e fazer um trabalho de excelência da altura do derby, né? E de uma final de Campeonato Paulista. É isso. O derby começou antes da hora. Queria que você falasse do tema arbitragem e o desconforto corintiano. O tema da arbitragem vai ser protagonista, independentemente do que disse o Claus agora há pouco, com qualquer resultado, porque atualmente no futebol é praticamente impossível, seja por parte dos treinadores, dos jogadores, ou programas aqui como o nosso, não falar na arbitragem, mesmo que ela passe despercebida. Porque sempre há alguma coisa que pode ser interpretada por um lado ou por outro. Eu só queria fazer uma crítica, e essa crítica não é ao Claus, absolutamente, ele não tem culpa nem responsabilidade nenhuma nisso, mas a contradição que se apresenta quando um árbitro é levado por uma entrevista coletiva e diz nessa entrevista: tomara que o jogo seja decidido pelos protagonistas e nós da arbitragem passemos despercebidos. Mas ele é levado a segurar um microfone, aparecer na televisão, ser ouvido nas rádios, por todos os veículos que repercutiram essa entrevista, como um protagonista do jogo. E a arbitragem ela nunca pode ser vista como protagonista, não deve ser vista assim, não deve se enxergar assim. E, de novo, nenhuma crítica ao Claus, a responsabilidade não é dele. Fosse qualquer outro árbitro ou árbitra, eu falaria a mesma coisa sem criticar esses profissionais. A crítica é a quem teve essa ideia. Não tem absolutamente nenhum sentido alguém que deveria passar despercebido, como o próprio Claus disse, ser levado como protagonista do espetáculo à entrevista coletiva em que estavam os técnicos e os jogadores que vão decidir o campeonato estadual. É uma tremenda contradição esse tipo de ideia e não dá para deixar passar, porque se a gente quer que o futebol seja decidido pelos jogadores e pelos técnicos, a gente não pode fazer todos os esforços para protagonizar a figura do árbitro. Ela não foi criada para isso. Vamos analisar este jogo que se aproxima, a característica das duas equipes com o nosso time do Data ESPN. O Matheus Carreira e o Caio Alves estão chegando. Lanço a bola para vocês, rapazes. Valeu, Mota. Tamo junto. Sexta dos Cria da ESPN aqui. Tô com meu parceiro Caio Alves. Tudo certo, mano? Tudo certo. Vamos falar de quê, meu parceiro? Vamos começar, acho que primeiramente o André foi no ponto. A gente vem aqui para falar de quem de fato é o protagonista desse jogo, quem deveria ser, que são os jogadores. Então a gente vem aqui trazer a análise do derby, da final do Paulista, começando pelos visitantes nesse jogo de ida do Corinthians. Vamos falar, a gente sabe que, como a Lili falou também, Garro e Yuri são dúvidas, mas a gente vai trazer também um pouquinho do que eles podem acrescentar nesse jogo contra o Palmeiras, caso joguem, e se não jogar também o que o Corinthians pode perder. Então vamos começar aqui, mostrar quem está grifado aqui é justamente o Garro, esse jogador que é extremamente importante para o Corinthians. A gente consegue ver com clareza. O Corinthians joga em um losango, né? Com 4 jogadores ali no meio de campo. Então a gente vê aqui o Martínez e o Carrilho. Isso muda conforme o jogo, conforme o adversário, a gente já vai falar sobre isso, mas dando seguimento aqui sobre o Garro, mostrar como ele atua com muita liberdade, como ele prefere atuar com essa questão de liberdade. E um ponto importante sobre o Garro, a gente consegue ver aqui, Carreira,
ele não entra na área, ele tem essa questão que para uns é positiva, para outros é negativa, de não fazer muito peso na área, então ele gosta de sempre estar onde a bola está, onde tá, normalmente o time está gerindo a posse, então ele vem até a entrada dessa área, regride um pouco. Esperando até um pouco a linha afundar também, exatamente, né? Exatamente, porque ele vai nesse espaço que o Santos acaba gerando, no caso é o Santos do adversário, para a jogada se desenvolver, então ele tem essa questão. E o segundo gol, inclusive, contra o Santos, saiu dessa forma, né? Sim, exatamente, que é o forte dele, do jogo dele. Então ele gosta muito de atuar dessa forma, de esperar a linha afundar para ir onde a bola tá e assim fazer passe por cima, por baixo, enfim, independentemente da forma, do modelo do passe, ele gosta de esperar um pouco mais. Então, se o Palmeiras der essa liberdade, se o Palmeiras der esse espaço, o Garro vai saber atacar, vai saber priorizar essa questão do espaço. E aí, como a gente falou agora no início da carreira sobre o losango, a gente consegue ver aqui. Pode falar. Não, essa movimentação que tem sido muito melhor entendida conforme vai passando o tempo, de Mateuzinho e de Martínez, dessa diagonal dele para fora, né? Sim, exatamente. E aí você falou bem da questão do Martínez e do Carrilho. Vou deixar a jogada se abrir um pouco mais, a gente vai ver com clareza o Garro com essa liberdade, indo muito onde está essa bola. E aí a gente vê aqui o Martínez aberto aqui e o Carrilho aqui. Isso, fã de esporte, muda de adversário para adversário. Às vezes é o Carrilho que está aberto aqui, às vezes é o Martínez que está na base da jogada. E o entendimento também de, se o Martínez está por fora, o Mateuzinho vai estar por dentro. Exatamente. Né? E aí é questão de não dividir o mesmo corredor. O Mateuzinho vai por dentro, o Garro, como a gente pôde perceber, muito livre, muito onde a bola está girando. Ativo. Exatamente, ativo nessa questão da posse de bola. Então ele gosta de tocar na bola, ele quer sempre estar presente, dar muitos toques, fazer muitas ações por jogo. Então essa questão, a ativação do terceiro homem, né, do conceito do terceiro homem, que a gente consegue ver com clareza. Todo esse trajeto aqui, esse circuito é do Garro, então justamente a gente consegue ver essa questão da liberdade. E o passe vertical do 10, né? Exatamente, aí ele procura quem? O Yuri Alberto. Ele acaba sofrendo a falta ali, mas é a questão dele se procurarem bastante. O Memphis também acabou não sendo citado aqui, mas ele é a questão de, quando não o Yuri, o Memphis. E aqui a questão defensiva, que eu acho que é o que mais pesa pro trabalho do Ramon Dias, negativamente falando. Um dos motivos, pelo menos na minha opinião, pro Corinthians ter sido eliminado pro Barcelona de Guayaquil recentemente. Então, fase ofensiva do Santos. Santos começa a desenvolver sua posse. O losango aqui, quem tá marcando na primeira linha? Memphis e Yuri. E aí a gente consegue ver o desequilíbrio que esse losango acaba causando para o time do Corinthians. O Santos vai desenvolvendo sua posse. E aí a questão que até o Pedro Caixinha ele falou na coletiva, que é a ideia do Santos nesse jogo era atrair esse losango aqui, esse quadrado que tem, esses 4 jogadores de meio, para um lado da bola, para poder desenvolver essa posse mais rapidamente, fazer muitos passes rápidos e encontrar o jogador do lado contrário. E aí a gente vê, a posse não está tão rápida, a troca de passes não está da forma ideal, mas ainda assim é 1, 2 toques na bola, o Santos encontra esse jogador livre e aí vai desenvolvendo. E a dificuldade do losango de mudar o lado, fazer essa questão do balanço defensivo que a gente chama. A jogada aqui não acaba sendo rebatida pelo Félix Torres, mas a gente vê, Carreira, uma questão que é muito latente defensivamente para o Corinthians. Mais um lance, e aí para mim... Oi. Os homens que vão ficar livres aqui no centro do campo, um desequilíbrio nesse losango, né? E o Santos, você vai ver que não vai encontrar a superioridade. Sim, exatamente. Aí, mais uma vez, é um lance até que fica muito claro. O Santos trocando esse passe, e aí o Ranieri aqui, na verdade ele deveria estar aqui, e o Carrilho, por que ele dá esse salto de pressão? Porque o Memphis, ele não cobre essa janela muito bem, ele não fecha essa janela, obriga o Carrilho a subir um pouco mais a pressão, e aí a gente acaba vendo esses 2 jogadores mais livres. Mas, aqui um detalhe importante, a gente fez até, colocou um zoom nos 2 jogadores, o Bom Tempo, que é quem estava com a bola, estava fazendo passe, ele toma a decisão errada. Então era para ele abrir no outro lado do campo, que era onde estava mais livre, e tinha menos jogadores do Corinthians, né? E aí, só que ele toma a decisão errada, a jogada se desenvolve. O Tiquinho e o Guilherme apontando, é ali. Exatamente. Aí
o jogador ele perde a janela de passe, o Soteldo ele acaba sendo coberto por 2 jogadores, perde a jogada, enfim, mas é uma questão, aqui no caso teve êxito do Corinthians na questão da abordagem defensiva, da marcação em si, que a jogada não deu tanto perigo para gol, mas é uma questão que o Corinthians precisa tomar cuidado na final do Campeonato Paulista. Agora falando do lado do Palmeiras, a gente sabe que o Abel Ferreira ele gosta muito nesse tipo de jogo eliminatório e até em clássico, sendo clássico eliminatório, então nem se fala, de traçar planos específicos para cada adversário. O Palmeiras avançou para a final num lance polêmico, mas que tem um viés tático muito interessante nele. O homem livre, sempre na saída de bola, era o Arboleda, o pior passador entre os zagueiros. E aí, ó, gatilho de pressão. O passe para trás com o receptor com as costas para o gol, ó. Sobe para pressionar, todo mundo encaixado. Vai ocorrer o mesmo passe de novo. E aí a gente vê, rapidinho, como gatilho de pressão do Palmeiras, o pessoal começa a se perguntar, o que é gatilho de pressão? Exato. É quando o time vai subir para pressionar, porque não é só subir para pressionar. Então, o gatilho de pressão do Palmeiras era o quê? São Paulo tocou para trás, vai fazer a questão defensiva. Perfeito. E aí vai encaixando, aí o adversário acaba incorrendo em erro. E aí tem o lance polêmico, mas enfim, ele tem um viés tático. Por que eu estou falando isso? Porque contra o Corinthians, pela 6ª rodada, o Palmeiras tinha um plano muito específico também. A gente vê aqui a saída do Palmeiras com 3 jogadores para fazer superioridade na marcação dos atacantes, certo? E aí, para superar esse losango, o Piquerez pelo lado, ó, recebendo esse passe com um espaço e tempo muito grande. Você vê a aproximação do Carrilho, demora um pouco. E aqui a gente vê movimentos coordenados. O Facundo fazendo um movimento de atrair e a gente vai ver o Maurício fazendo um movimento de atacar as costas da linha. Então, movimentos muito coordenados que resultaram no gol do Palmeiras. O Corinthians sofreu nesse jogo com isso. E aí consertou como? Fez uma linha de 4 mais 4 defensores, 4 meias. O Igor Coronado foi para a esquerda, mas continuou sangrando, entre aspas, porque o zagueiro ou o Rios ficavam livres nessa construção, muito espaço para avançar, e aí o problema entre a linha defensiva também, entre os integrantes da linha defensiva. Ali a gente vai ver um passe fácil até para o Murilo encontrar o Estevão. E aí o que acontece? O Palmeiras tem que tomar cuidado com o quê também agora? Nesse jogo, a marcação foi se ajeitando ao longo do tempo, do jogo, né? E aí o que acontece? O Memphis encaixa no Rios. E aí ele consegue fazer esse desarme e a situação que o Palmeiras precisa evitar é correr para trás. Contra-ataque, o Yuri Alberto vai atacar esse espaço, porque ele é um cara que tem essa relação de atacar espaço, então tem que ficar ligado. Em ataque posicionado também, a gente vê aqui a relação, ó, Igor Coronado, o Garro não jogou nessa partida, o Igor Coronado meia, vai encontrar a dupla de ataque. O Memphis aqui com uma certa distância do Rios vai receber esse passe, está dando apoio. Enquanto ele dá apoio, o Yuri Alberto vai atacar o espaço às costas. É um ponto de atenção que o Palmeiras precisa ter, até porque espera-se que o Palmeiras vá tentar se impor dentro de casa. Então, são algumas nuances táticas que a gente pode esperar para essa final, né, Mota? São fora de casa, né? É o que a gente estava pensando ali nas estratégias também que o Corinthians pode ter exatamente por ter o trunfo de decidir na sua casa. As duas têm que ficar com a gente, hein? Elas vão ficar. Tá bom. Não vão fugir, não. Eu menti pra Vitória no WhatsApp, falei que ela ia ficar livre. Não vai nada. Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. 14 jogos, 6 vitórias do Palmeiras, 4 empates, 4 vitórias do Corinthians. A última foi em 2019. Então, com o retrospecto do Abel Ferreira, tá tudo safe, né? Verdade. Não tem como a Vitória trouxe pra gente na entrada ao vivo dela. Os gols do Palmeiras, 18, do Corinthians, 13. E essa última vitória foi o título do Corinthians conquistado nos pênaltis, mas foi uma vitória por 1-0. O Palmeiras venceu o primeiro jogo na Neoquímica, o Corinthians devolveu e nos pênaltis conquistou ali a vitória e foi o último título. Primeiro, a arbitragem. O que vocês acharam dos nomes? Klaus e Candansan. O Jailson adorou aqui, ele tava dando risada. Por quê? Falando com o Breler aqui. Gostou ou não? Não, o Candansan, a gente já tinha falado sobre isso. A gente tinha falado aqui, quando tava a Renata, a gente falou, os dois melhores nomes. Ela falou Edna, Candansan, Klaus, o que tava no Daiane. Daiane, pelo tamanho e pelo momento.
É que no caso do Klaus... Exatamente. É aí que pega. O que pega, Gilson? A torcida do Corinthians não fica feliz com o Klaus apitando. Mas alguém fica feliz com alguma coisa? Com algum nome? Não, mas tem... Enfim, a torcida do Corinthians já pega lá, Rafael Klaus, vai apitar lá o primeiro jogo no Allianz. A torcida do Corinthians já fica... Porque no jogo da primeira fase da competição, foi aquela polêmica expulsão do Yuri Alberto, teve o pênalti marcado em cima do Estevão também. Então, assim, foi também foi um jogo com arbitragem discutível. Apesar de a gente, acho que no dia seguinte, ter entendido aqui que o Klaus apitou que tinha que apitar. Sim. Que as decisões foram corretas. É questão de torcedor, assim, né? Isso, torcedor. O Candançan a gente já sabia, a gente já tinha falado aqui. Porque eu esqueço sempre o nome do Candansan, né? Desculpa até, mas eu sempre esqueço. Mateus. Você falou o novo lá do... Mateus. Não, sim, mas eu sempre falo o novo lá da Federação Paulista, que ele tá se destacando. E que o Gil ficou bravo, porque o Zé Ivaldo daquela... O Gil... É que o Gil tava irritado. Que o Gil tava Mas ele tinha que expulsar o Zé Ivaldo mesmo. E tava irritado com outro lance do Carrilho Isso, que não tinha nada a ver com o Candansan. Não tinha nada a ver, exatamente. Ali não tinha... E o Gil reconheceu. Ele apitou bem, tirando esse lance. Ele se sentiu prejudicado, mas o árbitro precisava ser foi correto. Mesmo. E ali não precisava nem de VAR. Não. Ali não precisava nem de VAR. Ele teve que ir ao VAR, mas não precisava, porque a entrada do Zé Ivaldo no Yuri Alberto foi qualquer coisa. Mas os dois melhores foram escolhidos? Os dois melhores árbitros? Mas esse é meu medo, por exemplo. A gente tá aqui, sexta-feira, prévia do Clássico, e a gente abriu, óbvio, acabou de sair a notícia, e a gente está falando sobre a questão da arbitragem. O fato de o primeiro jogo ser o Klaus, se é sabido pra gente que é um problema pro Corinthians, é sabido pelo Corinthians que é um problema pro Corinthians. A gente pode ter um jogo chato em que o jogador, o cara, eu ia falar um peteleco, mas peteleco dá expulsão agora. Mas que se espirra um do lado, é aquela coisa de bolinho no árbitro, aquele jogo de todo mundo fazendo a pressão. Eu acho que nesse sentido é uma vantagem ser o Klaus pelo fato dele ser mais experiente. Eu digo pela qualidade do jogo, assim. Não necessariamente se isso vai influenciar ou não pela experiência do árbitro. Mas vai ser esse o perfil de jogo? Reclama, vai no árbitro, ganha na conversa. Vai ser isso? vai tentar levar para o segundo, né? E a expectativa é essa. Numa final entre dois rivais, o árbitro também já sabe que vai ter trabalho. Independentemente se tem rejeição ou não, o Klaus tem experiência suficiente para saber que tem pressão, que tem um ambiente que vai ser muito pesado, porque a gente viu o Corinthians em clássicos, faltou bola, mas em termos ali de jogadores no ouvido da arbitragem o tempo inteiro. O Memphis, então, nem se fala. Todo jogo muita conversa com a arbitragem, muita resenha. Então, é um jogador que o Klaus sabe como vai ter de levar. E do lado do Palmeiras também tem gritaria, tem um banco que é sempre muito ativo, tem Abel Ferreira, os auxiliares. Então, é um jogo complicado para qualquer árbitro. O ponto o Corinthians precisa entender que, independentemente de jogar ali com... Quem sabe o Corinthians finalmente entre com o espírito de Libertadores para esse jogo, sabendo da rivalidade, o que não ocorreu quando precisava de fato, mas precisa jogar... com espírito de derby. Mas precisa jogar mais bola também. Não pode ser só na entrega, no ar. Mas não é melhor ele só sobreviver ao primeiro jogo? Mas para sobreviver, tu precisa jogar. E aí, contra um time como o Palmeiras, que tem o gramado a seu favor, a velocidade do jogo que é diferente e específica no sintético, e que sabe usar muito bem o fator casa, o Palmeiras, nesse tricampeonato, a grande meta da comissão era fazer a melhor campanha para decidir sempre no Allianz, porque sabe como o Allianz é um ambiente muito favorável para o Palmeiras. Dessa vez é diferente. Então, o Palmeiras estará muito mobilizado para construir uma grande vantagem nesse primeiro jogo. Então, não vai sobreviver só na base de parar o jogo, de fazer falta, de conversar com a arbitragem. Terá de jogar, não digo um pouco mais, terá de jogar bola. O que faltou e muito para o Corinthians nesses jogos da Libertadores. Mas acho que é o que o Jailson falou ontem também em relação ao Fla-Flu. Nesse caso, acho que o primeiro jogo tem um peso muito grande. Aí é completamente diferente. Eu lembro agora, estava lembrando do São Paulo e Palmeiras da virada. Foi que em 30 minutos acabou o jogo. É verdade. O São Paulo tinha conseguido, foi 2-1? Foi 3-1, né? 3-1, né? 3-1. Esse 3-1, o jogo de 4-0 com 30 minutos. Silvani estava lá em casa, coitado, ficou triste. Nossa, ele ficou numa tristeza danada. Que a gente estava vendo o jogo. Mas, enfim, foi o que o Breler falou em relação a ter o segundo jogo dentro de casa. Agora vai ser o primeiro, mas aí é completamente diferente do Rio.
Que aí aqui tem torcida única, realmente cada um tem sua casa. Né? De primeiro e segundo jogo no Rio, porque são os 2 jogos no Maracanã, torcida mista. Então não muda muito. Aqui não, aqui é completamente diferente mesmo. Então eu tô nessa. Eu penso que o Palmeiras vai ser aquilo, de ir para cima, de jogar o Corinthians para trás, para realmente fazer o resultado dentro de casa. E o Corinthians vai tentar ir picando o jogo, vai tentar sair no contra-ataque, sim, só que aí já me pega, porque o Corinthians também. Não tá com peça para sair no contra-ataque. O contra-ataque a gente não falou ontem que não tem jogador de velocidade? Jogador de velocidade para sair no contra-ataque. Gastou o banco inteiro no jogo? Então, não tem. Eu quero entender como vai ser essa dinâmica do Corinthians. O Corinthians vai ter que ficar com a bola para conseguir atacar o Palmeiras. No jogo do turno, ou da primeira fase, o Corinthians ele conseguiu equilibrar... Quando igualou a 3 zagueiros. Quando teve 3 zagueiros. Sim. E assim, é o que a gente está falando, o Palmeiras, ele é muito, no meio de campo, ele é muito forte ali fisicamente. Muito forte. Então assim, ele... Tem que ver se o Garro vai ter condições, né? Então, eu nem sei se é bom ter o Garro para esse meio campo desse jeito. Sintético, né? Verdade. Não, sintético e o jeito que ele tá, jogando com infiltração, com não sei o que, com o meio de campo do Palmeiras que... Madeira. Tá no meio, do pescoço para baixo a canela. Então, mas é porque a minha questão do Garro no sentido desse primeiro jogo, eu entendo a questão física, mas é porque justamente o Palmeiras vai empurrar o Corinthians para trás e a oportunidade de você ter de lançar no Yuri Alberto, que é o único cara que ataca as costas da defesa. O Memphis não ataca. Então é de você tentar lançar no Yuri Alberto e você ter um cara que é bom nessa... o Memphis fez isso no jogo, né? O gol do Yuri Alberto é assim, né? Aquela roubada de bola do Memphis. De ter um bom passador. O bom passador, no caso, é o Garro. Então, a gente entende a questão física do Garro, tem a questão do gramado sintético, mas fica essa dúvida, porque no jogo da Neoquímica, provavelmente, o Corinthians vai ter mais espaço, que eu digo, com a bola no pé, mas menos espaço para atacar, porque o Palmeiras, se fizer um bom resultado no domingo, já vai se fechar. Sexta-feira, 12h52, ou seja, o programa está chegando na reta final. É isso aí, torcedor do Palmeiras. Muito obrigado a você que nos acompanhou aí até o final do vídeo. Deixa seu like, se inscreva também no canal. Lembre de ativar também os sininhos das notificações para não perder o nosso conteúdo. Estamos aqui diariamente aí trazendo a notícia do Palmeiras. Grande clássico este final de semana, esse derby aí com o Corinthians. Primeiro jogo aí da final do Campeonato Paulista. Vamos dar uma olhada aqui na Palmeiras, que faz ajustes aí para a final. E Abel prepara aí mudança de olho nesse derby. Palmeiras ontem, na sexta-feira, realizou o penúltimo treino antes da partida de ida da final do campeonato. O técnico fez um trabalho tático e depois organizou a movimentação técnica enquanto estuda aí mudanças para receber o Corinthians às 18h30 do domingo lá no Allianz Parque. O treinador conta com o Piquerez, que voltou a ser relacionado na semifinal diante do São Paulo, depois de se recuperar aí de uma lesão na coxa. O Uruguai pode assumir a vaga que vinha sendo ocupada pelo Vanderlan. A expectativa inicial era de que o mesmo pudesse ocorrer com Gustavo Gomes, mas o zagueiro sofreu uma entorse no joelho e ainda que não seja caso cirúrgico, agora novamente aí em recuperação. O Mikael, portanto, deve fazer a dupla com o Murilo. Uma definição sobre o time deve ocorrer apenas horas antes do jogo, mas a escalação, a provável, né, escalação do Palmeiras tem o Everton, Marcos Rocha, Murilo, Mikael, Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rio e Rafael Veiga, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Nos últimos 2 dias, Bruno Rodrigues e Paulinho e Maurício cumpriram o cronograma aí com o núcleo de saúde e performance. Gustavo Gomes também não foi a campo. O Verdão fará mais um treino aí neste sábado para encerrar os preparativos de olho aí no derby. Depois da primeira decisão no domingo, os times voltam a duelar após aí a data FIFA, dia 27 de março, lá na Neoquímica Arena. Torcedor do Palmeiras, é isso aí. Muito obrigado. Tamo junto. Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera.